Bom, meus irmãos, finalmente chegamos no fim da saga da família de Noemi e Ruth. Chegamos ao capítulo 4 desse livro tão maravilhoso. E ao pensar sobre o livro, lembro-me que quando me casei no ano de 2017, 7 de dezembro, ao chegar no altar e ver todos os preparativos, tudo pronto e cercado de padrinhos, familiares, lembro que o amigo que celebrou meu casamento, as primeiras palavras dele foi: finalmente, chegamos aqui, não é verdade? E palavras simples, mas que tiveram um grande impacto, porque o ano de 2017 foi um ano muito complicado, talvez o mais difícil da minha vida adulta, e graças a Deus, ainda assim, o final do ano foi coroado de alegria. E estava ali naquele momento, esperando a noiva entrar. Estava apenas aguardando. E aqui nós vemos justamente um momento de casamento. Vemos o clímax da vida de Noemi e Ruth, da sua história, da sua saga. Pensando sobre o Salmo 13, em que li durante a semana, Davi, ele fala um pouco sobre o seu sofrimento. E ele é bem claro com relação à sua dor. Obrigado, minha irmã, que Deus te abençoe. Muito obrigado. E no Salmo 13, Davi é bem claro com relação à sua dor. Ele chega ao momento de dizer, acho que verso 4, Senhor, se não me resgatares, eu vou dormir o sono da morte. E ali você sente bastante peso de sofrimento, de tristeza da parte de Davi quando indaga ao próprio Deus sobre o fim das suas dores. Nós conhecemos os textos, nós conhecemos a vida de Davi e sabemos que ele era muitas coisas, mas um homem fraco ele não era. Então, para ele estar falando do jeito que falava, era sinal de que o sofrimento estava muito demorado, ele já sofria em demasia. Aqui acredita-se que no Salmo 13, o momento onde Davi escreve aquele salmo, ele está sendo perseguido por Saul. E ali ele diz que está aguardando a solução da parte de Deus, porque ele sofre já tem muitos anos. Um sofrimento de anos, ele prejudica, ele faz com que as nossas forças pareçam menores e que a nossa confiança em Deus ela acaba se esvaindo. Bom, Ruth, Noemi estão em um caso semelhante, muito mais a própria Noemi. Ela começa o seu livro com bastante tristeza. No verso 20 do primeiro capítulo, ela pede até para trocar de nome, porque ela diz que não há mais alegrias na vida dela. Ela então é uma pessoa amarga. É isso que ela tem para dizer e para oferecer para a própria Ruth, que ainda assim quer caminhar com ela. Muitos anos de sofrimento, uma vida dolorosa, mas as dores estão para se findar. E agora Noemi já percebe sinais da graça e depois de ter aconselhado Ruth, elas agora aguardam uma solução. Nós veremos então, meus irmãos, finalmente o resultado da providência de Deus sobre a vida de uma família. Abra comigo, então, Ruth, capítulo 4, faremos a leitura do texto. Ruth, capítulo 4. Diz assim o texto: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu.
Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava a outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança. Vou reler o verso 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça ao Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez a Raquel e a Lia. Juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que a Tamar deu a Judá. Verso 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Boaz gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, glorificamos a Ti por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus santo, um Deus tremendo, um Deus bendito e tem cuidado do seu povo. Deus, uma vez mais, diante de Ti, estamos aqui com o objetivo de ouvir a Tua voz. Ouvir homens, Senhor, não traz benefício para a alma, mas ouvir a Tua voz traz benefício para a nossa alma. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, que seja o Senhor a falar aqui. Revela, Senhor, a Tua palavra para todos nós, para que sejamos abençoados. Faz, Senhor, em nome de Jesus, presente aqui em nosso meio, para que sejamos abençoados e nossa alegria seja completa. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, você deve ter notado que esse capítulo ele é dividido em 3 momentos. A gente percebe que há o momento da relação de resgate, dessa questão legal, que ela vai ali do verso 1 até o verso 12. No verso 13 ao verso 17, nós vemos ali o casamento de Ruth e os benefícios, né, os frutos do casamento de Ruth com Boaz. E no verso 18 até 22, nós vemos a genealogia de Boaz, que acaba ali culminando com o rei Davi, com a chegada do rei Davi. Bom, a primeira coisa que eu quero notar e ressaltar com os irmãos é sobre a atitude do resgatador. Na semana passada, eu havia comentado que Boaz tipifica a Cristo. E não podemos perder isso de vista.
Esse é o cartão de embarque para esse capítulo, meus irmãos. A gente vai lembrar desse recurso o tempo todo. A figura de Boaz representa Cristo. E o que isso tem para as nossas vidas? Amém? Essa é, então, a percepção que temos que ter quando nos debruçamos sobre esse texto. E a primeira coisa que eu quero que notem sobre a atitude do resgatador é que Noemi e Ruth têm as suas esperanças sobre ele. No final do capítulo 3, no verso 18, se você puder ler comigo, Noemi diz assim: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará, enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Ruth e Noemi agora esperam, mas com confiança. Parece que, devido às indicações que Boaz deu de todo o seu zelo para com Ruth, certamente ele vai tomar uma atitude correta. E ela agora descansa. Noemi e Ruth agora aguardam a atitude de Boaz. E nós sabemos que elas não se decepcionam com o resultado. Note as ações de Boaz. Ele vai à porta da cidade, esse é o verso 1. Meus irmãos, aqui a porta da cidade é onde acontecem as questões legais. Ok? Naquele período não há um tribunal, não há ali uma prefeitura. Então o que acontece? Eles vão à porta da cidade. Então na porta da cidade, além de ser um local público para que as pessoas transitem naturalmente, também é um local onde relações legais acontecem. Durante os livros da lei de Moisés, nós podemos ver que durante o levirato, em Deuteronômio 25, é ali que acontece também toda a concepção de como deve acontecer, né, o resgate. Nós vemos que em questões de vingança, e naquela época, como disse na semana passada, a lei orientava isso, também era feita na porta da cidade. Nós vemos em outros livros do Antigo Testamento que, para se decretar alguma sentença, ou se tratar de favor, ou trazer uma anunciação, tudo era feito na porta da cidade. Então Boaz não perde tempo. A primeira coisa que ele faz, ele vai à porta da cidade. Outra coisa a gente percebe é que ele chama o primeiro resgatador, é o próximo passo dele. Depois disso, ele reúne os 10 líderes da cidade. No verso 3 a 5, ele apresenta o caso, ele explica por que ele foi até ali, por que ele reuniu aquelas pessoas. Verso 6 a 8, ele espera a postura do resgatador, ele espera a conclusão ali da ação e da fala do resgatador. E a partir do verso 9 a 12, ele sai do local com a autorização para resgatar Noemi e Ruth, e ainda é abençoado pelos anciãos. Tudo em um dia. A gente nota que o pedido de casamento de Ruth acontece no verso 9 do capítulo 3, ela passa a noite aos pés de Boaz, ele a despede, dando também ali alguma, deixa eu ver corretamente aqui o verso, ele despeja 6 medidas de cevada para que ela não vá ver a sua sogra de mãos vazias, e isso está no verso 15 do capítulo 3, e ele segue para a cidade. Perceba que Boaz não demorou. Ele foi lá e já tomou a sua atitude. Em pensando sobre a atitude do resgatador, como eu disse que ele tipifica Cristo, eu quero que notemos as ações de Boaz e a comparemos com as ações de Cristo Jesus. A primeira delas está no verso 1, naturalmente. Percebemos então que Boaz não é tardio para agir. Ele não se demora. Ele faz aquilo que precisa ser feito no tempo certo. Assim que é chegada a hora, ele se levanta e vai tomar as medidas que precisam ser tomadas. Quando lemos João, capítulo 11, verso 14, todo o capítulo de João fala a respeito da ressurreição de Lázaro. E há alguns versos interessantes, onde as irmãs de Lázaro dizem para o Senhor Jesus: se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Dando a entender que Jesus ele se atrasou, ou ele deixou algo passar despercebido, ele deu mole em alguma coisa ali e deixou com que o Lázaro viesse a óbito. Mas no verso 14 do capítulo 11 de João, o Senhor Jesus ele deixa claro
que nada escapou do seu controle. Quando ele diz para os seus discípulos, vamos voltar para Belém, precisamos estar com Lázaro que está dormindo. E aí os discípulos dizem para ele, mestre, você está dormindo? É porque está bem, daqui a pouco ele acorda. E aí o texto diz, mas eles não entendiam que Lázaro tinha dormido o sono da morte. E Jesus disse, mas isso é para que vocês creiam. Lázaro morreu, mas isso é para que vocês creiam. Ou seja, eu não estou atrasado, tem um propósito. E a gente não pode perder isso de vista. Ainda tratando de ressurreição, em Marcos, no capítulo 5, no verso 36, nós vemos que Cristo também não se atrasa para ressuscitar a filha de Jairo. Jairo vai até o Senhor Jesus e diz, minha filha está muito mal. E o Senhor Jesus diz, me leve até ela. E quando ele vai até ela, a multidão comprime, acontece aquele momento maravilhoso da moça com fluxo de sangue que toca nas vestes de Cristo e ela é curada. E o Senhor Jesus, com uma missão, ele para e diz, quem me tocou? E os discípulos ficam, mestre, a multidão te comprime, todo mundo deve ter te tocado. E a resposta dele foi, não, aconteceu algo diferente, porque saiu o poder. E ali aquela moça foi curada. E no meio de toda aquela comoção, chegam informantes para Jairo e dizem o seguinte, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu, não adianta mais não. E aí parece que Cristo se atrasou, mas no verso 36, nós vemos o Senhor Jesus falar que tem um propósito também para aquela situação. Ele vai até a casa de Jairo e a menina se levanta. É o texto que a gente conhece como Talita Cumi. Cristo não se atrasou, mais uma vez houve propósito na sua ação. Por fim, Lucas capítulo 7, 16, mais uma ressurreição. Cristo ressuscita o filho da viúva. O texto diz que a viúva estava, naquele momento ali, ela ia sepultar o seu único filho, o seu marido falecido, ou seja, a moça não tinha mais ninguém. E no meio de tristeza, no verso 16, mais uma vez, nós vemos que Cristo não se atrasou. No momento certo, ele fez o que deveria fazer e os propósitos de Deus foram cumpridos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o sofrimento de Noemi e Ruth culminaram até o capítulo 4. Não foram coincidências, não foram desventuras, foram ações de um Deus soberano guiando o seu povo. E no capítulo 4, nós percebemos que Boaz não é tardio para resolver. Da mesma forma, Cristo Jesus não é tardio para tratar conosco e para nos salvar. Existe um conceito na teologia que é chamado de revelação progressiva. O que isso quer dizer? Você já deve ter notado, ao ler os evangelhos, que algumas vezes Jesus Cristo ele cura alguém, mas ele diz, não conte que fui eu. Outras vezes ele fala, não é chegada a minha hora. Por que Jesus está dizendo isso? E aqui a gente entende que a revelação de Cristo, ela é uma revelação progressiva. Quando chega um momento, o que Cristo diz? É chegada a hora. E aí ele vai para a cruz. Entendemos que a revelação é progressiva, porque Cristo ele vai aos poucos revelando quem ele é, e a revelação é concluída na cruz, dizendo que o menino que nasceu na manjedoura vai para a cruz, mas tem propósito nisso. Lá ele tem poder para perdoar pecados. Cristo não se atrasou, ele fez o que precisava fazer no tempo certo. Hoje nós colhemos os frutos da redenção que nos foi conferida na cruz do Rei. Amém? Cristo não se atrasa. Outra coisa que percebemos a respeito de Boaz, ele cumpre a lei. Boaz cumpre a lei. Versos 1 a 4, nós vemos que Boaz faz o que deve ser feito. Ele vai à porta da cidade. Ele chama aquele primeiro resgatador. Ele chama os 10 líderes, os anciões. E ali ele fala sobre a situação. Boaz não é desrespeitoso com a lei e nem veio aboli-la. Ele vem e cumpre a lei. Claro que eu estou dizendo dessa forma para que você se lembre, imagino que já deve ter se lembrado, do texto de Mateus 5, verso 17, onde Cristo diz, não pensem que eu vim abolir a lei, eu vim cumpri-la.
Em Romanos, capítulo 8, verso 3 e 4, nós vemos que Cristo cumpre as exigências da lei. Abra comigo. Romanos, capítulo 8, verso 3 e 4. E se quiser deixar uma marcação no livro de Romanos, é bom. A gente vai voltar outras vezes nele. Romanos, capítulo 8, verso 3 e 4, diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui você pode ter notado, caso já tenha lido esse momento de Romanos, do verso 6 ao verso 8, mas Paulo ele começa a meditar a respeito do pecado e sobre o peso do pecado em nossas vidas. Ele começa a falar sobre a lei e ele percebe que somos escravos do pecado, e isso é a respeito do pecado de Adão, que tem poder sobre nós até hoje, porém esse poder foi quebrado em Cristo Jesus. Se antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos ou livres em Cristo Jesus. E isso é motivo de alegria. E aqui nós vemos que Boaz, ele cumpre a lei, ele não manipula, ele não foge da lei. Quantas vezes nós vimos em noticiários homens da lei que deveriam ser baluarte da verdade, deveriam guardar-nos, estão ali para isso. E quantas vezes vimos esses homens vilipendiando a lei, fugindo da lei, tentando abrir brechas, sair por tangentes, e não satisfazem as leis que juraram servir e que juraram cumprir. Isso gera uma revolta em nossos corações, porque nós temos visto isso acontecer dia após dia. Mas Cristo não é como esses homens. Cristo cumpre a lei. E nele nós temos a nossa redenção. Aquilo que não podíamos cumprir na lei, Cristo cumpre por nós. E então ele se faz verdadeiro, ao mesmo tempo que se faz gracioso. Como diz João capítulo 1, verso 14, ele se manifesta cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Jesus. Ele não desmente a Bíblia, e isso é o mais maravilhoso. De Davi para Cristo Jesus, há uma passagem de tempo de pelo menos 1000 anos. Nós sabemos que há quase 2000 anos de escrita para a composição da Bíblia. Pessoas que escreveram em momentos diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes, pessoas com instruções diferentes, mas ainda assim, nenhuma informação sobrepõe a outra ou desmente a outra. Isso é maravilhoso. Isso só pode ser percebido como revelação de Deus. Como é que alguém que escreve algo há 1000 anos atrás, depois de 1000 anos, outra pessoa corrobora aquilo e diz, aquilo ali foi cumprido? Como é que alguém, há 1000 anos antes, já fala, virá um cordeiro, a virgem dará filho, dará luz a um filho, e ele vem, e acontece. Isso, meus irmãos, só pode ser milagre da parte de Deus. Isso só pode ser decreto do Deus Altíssimo. Meus irmãos, quantas vezes os maias já erraram aí com o fim do mundo? Foi 2012, 2020, 2021, tem para mais de erro. Quantas vezes esses caras já disseram que o mundo ia acabar e o mundo não acaba? Mas cada promessa na Bíblia se cumpriu e a última se cumprirá. Ele voltará. Jesus Cristo voltará. Mas estou divagando aqui. Vou seguir a minha estrutura de texto. Outra informação, Boaz ele confronta a incapacidade moral do primeiro resgatador. Você vê isso nos versos 5. Ele apresenta a causa, ele diz o que está em jogo e até aconselha o primeiro resgatador. Olha, te aconselho a comprar, te sugiro, que adquira o terreno. E aquele homem diz, pois bem, eu vou adquirir, me parece um bom negócio. Mas aí então, Boaz, ele explica a situação. Note que se você adquirir o terreno, vai adquirir Noemi, vai adquirir Ruth por esposa, e você precisará dar descendência a Malom, aos filhos de Malom. E aí o que o resgatador diz? Eu não quero.
Por quê? Porque eu vou botar em risco a minha propriedade. E aqui a propriedade, ele quer dizer a sua herança, o seu nome. Porque ao se casar com Ruth, ele abre mão do seu primogênito para dar descendência a Malom. E nós entendemos, né, nós que já conhecemos um pouco da Bíblia, sabemos que o primogênito tem muito a dizer, ele tem o seu grau de importância na Bíblia, principalmente para o judeu. O primogênito deveria ser aquele que levaria a família, normalmente aquele que recebe ali a primeira bênção, vide Esaú e Jacó, e toda a sua briga em função disso. E aqui então, esse homem, que o nome não é revelado, dependendo da sua versão, ele não é nem chamado como amigo, como está no verso 4, ele pode estar escrito como fulano, dependendo da sua versão. O objetivo disso é que realmente o nome dele não se torne importante. E tem um sentido para isso. Mas esse homem, então, ele decide, não vou resgatar, não vou pôr em risco a minha propriedade. E aqui nós vemos Boaz confrontar o primeiro resgatador, porque nós lemos na semana passada que a atitude de resgate é uma atitude de benfeitoria. Nós vimos que os objetivos de todas as leis de resgate é para proteger o nome da família, é para proteger a propriedade da família. Aquele irmão que Deus dá condições, ele deveria zelar pela família. E aqui esse homem que não tem nome apresentado, ele prefere cuidar de si e rejeita cuidar do próximo, cuidar ali de Noemi e de Ruth. Aqui uma reflexão interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, citando um outro comentarista, citando Leon Morris, ele ressalta dizendo o seguinte: permanece o fato instrutivo de que aquele que estava ansioso pela sua preservação, ou pela preservação de sua própria herança, agora não é conhecido nem pelo seu nome. Olha só que curioso. O homem estava tão preocupado com a sua propriedade que hoje a gente conhece ele como fulano, ou o amigo, dependendo da versão. Um homem tão preocupado em não perder o seu nome, nós não conhecemos por ele, pelo nome. Boaz, que abriu mão de sua descendência, nós conhecemos pelo nome. Isso é curioso. Isso faz notar que às vezes nossos valores podem estar um tanto invertidos. Certamente conseguimos compreender que Cristo confronta o legalismo. Cristo confronta toda a ideia de que a lei é capaz de salvar alguém. Durante os capítulos 6 a 8 de Romanos, Paulo deixa clara que a lei é boa. Ela é boa, mas ela não é capaz de redimir ninguém, porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Então, aqueles que vivem pela lei, esperando que a lei os redimirá, não terão benefícios. Não terão benefícios. Conheço algumas pessoas que são corretas moralmente falando, se preocupam muito com o seu testemunho enquanto uma vida moral. Todavia, no grande dia, essa moralidade não servirá de nada se não se converter a Cristo. Se não se converter a Cristo. Ter pago as suas contas em dia, nunca ter mentido, nunca ter tomado uma atitude incorreta, não poderá salvá-lo. Não poderá salvá-lo. O que nos salva é o próprio Cristo Jesus. Ele sim foi capaz de cumprir ou de satisfazer a lei por completa. A Bíblia é muito clara nisso. A alma que pecar, essa morrerá. Eu só preciso de um pecado. Provavelmente, você já deve ter cometido algum. E se não é, a remissão, não há salvação. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele nos redimiu. Nós não precisamos nos preocupar com essa dívida. De vez em quando acontece e a gente acaba tendo que pagar aí uma conta de luz atrasada, não é o objetivo, claro, mas a gente fica sempre preocupado. A dívida do pecado, nós não precisamos mais nos preocupar. Cristo já pagou. Cristo já pagou. Terrível seria
se vivêssemos uma vida onde tivéssemos que nos preocupar em pagar algo que não temos condições. Porque é impossível pagar algo cujo preço nós não temos capacidade de arcar. Note que o preço foi pago pelo sangue de Cristo, do único justo. Como vamos pagar isso? Nós não temos essa moeda de troca. Não temos nem capacidade para adquiri-la. Mas Cristo fez por nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Cristo que resolve. E é nessa graça que a gente descansa. O povo cristão ele tem que ser um povo alegre, porque a gente sabe que os nossos pecados foram solucionados no Calvário. E a gente vive pela graça. Quarto ponto, Boaz ele prova-se capaz e desejoso de resgatar Noemi e Ruth, pelos motivos certos. O resgatador ele parecia interessado em resgatar a propriedade de Noemi e de Ruth, mas pelos motivos errados. Aquele homem tinha olhado para os benefícios de adquirir uma nova terra, e isso lhe interessou. Cristo não é assim. Boaz, o segundo resgatador da história, ele não age por interesse, ele age por amor. Ele se afeiçoou tanto à pessoa de Ruth, que ele não está preocupado se ele não vai ter descendência. Ele não está preocupado com esses pormenores. Ele ama Ruth. Ele demonstrou várias vezes. E amar Ruth coloca Noemi no pacote. Em momento nenhum a gente vê algum problema da parte de Boaz de ter que receber Noemi em sua família também. Eu percebo com isso que, de fato, não houve benefício para Cristo em nos comprar. Tem gente que crê que Deus, ou em Cristo Jesus, comprou algo de alto valor. Não, custou caro, mas não tem valor. É interessante pensar nisso. Mas nossa vida, ela não tem valor. Somos todos pecadores. Somos apenas um rabisco do Altíssimo, mas Ele nos fez filhos. Aí sim, a coisa muda de figura. Aí sim, nos tornamos filhos de Deus e aí sim, a valorização disso. Eu não sei se vocês devem ter notado, mas diante da quarentena, muitas empresas tiveram que trabalhar de casa, fazendo aquele home office. Muitas pessoas trabalham por vídeo agora, né? Fazendo aquelas chamadas, aquelas conferências, né? E existe um aplicativo chamado Zoom. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas o Zoom é um aplicativo para fazer essas conferências. O que isso tem a ver? É que o Zoom, nesse ano, o seu crescimento na Bolsa de Valores dos Estados Unidos foi de 600%. Saiu de R$4 o seu valor para não sei quantos mil lá. Crescimento assustador e exorbitante, diante daquela situação. No caso, a quarentena valorizou as ações do Zoom. Nós não temos valor nenhum, e nada que fizéssemos poderia conferir valor, mas Cristo Jesus deu valor às nossas vidas. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Note que agora Boaz, ele aceita dar descendência não para si, mas para Malom. Romanos, capítulo 5, verso 6 a 8. Olha como Deus é precioso. Irmão Walter, ele leu esse texto hoje, e nós vamos ler novamente. Parece combinado. Não é. É a graça, é a providência. Abra aí Romanos, capítulo 5, verso 6 a 8. Diz assim o texto: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos ou impotentes, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não havia benefício. Não havia benefício, mas Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. Isaías 53, verso 11, diz algo maravilhoso.
Diz assim o texto: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Eu não consigo entender, meus irmãos, é uma conta que na minha cabeça não bate, não fecha. Como alguém se dá ou gasta algo que não tem valor, mas ele gasta algo caríssimo, paga um preço alto e fica satisfeito com aquilo? É só Cristo Jesus. O filme tão famoso, A Lista de Schindler, a gente vê que aquele homem, ele dedica todos os seus recursos para salvar pessoas, para salvar judeus, para que eles não morram. E no momento emocionante do filme, onde ele percebe que não poderá mais salvar pessoas, ele começa a perceber: se eu tivesse vendido o carro, se eu tivesse doado essa aliança, mais vidas eu teria salvo, agora não dá mais para salvar ninguém. E aquele povo que ele pôde salvar, ainda assim o agradece por tudo que ele fez. Cristo Jesus deu tudo na cruz para nos salvar. Não há nada que podemos dizer que possa ser mais convidativo do que isso. Lembro que em certo culto, o nosso pastor, ele disse assim: se você vem para a igreja e não espera ser confrontado pela palavra de Deus, eu não sei por que você está vindo. Não faz sentido, porque a palavra de Deus nos confronta. Da mesma forma, percebo que nós não temos nada em nós para atrair pessoas. Nós oramos, nós pedimos a Deus que encha os cultos, mas o objetivo não é adquirir amigos, é pregar sobre o Cordeiro, para que eles sejam salvos. Eu costumo dizer isso: eu não sou tão legal assim, meus irmãos. Ninguém vai ganhar nada comigo, passando 3, 4 horas junto comigo. Eu não sou tão legal assim para trazer esse benefício para ninguém. Mas nós pregamos a Cristo e Ele tem valor. Ele tem valor. Caminhando, veremos agora os efeitos do casamento. Depois de termos meditado sobre o resgate e o quão precioso foi o resgate de Noemi e Ruth, lembrando que nós também somos resgatados, ou fomos resgatados por Cristo, agora vejamos os efeitos desse casamento. 2 coisas eu quero ressaltar a esse respeito. Verso 13, Boaz torna Ruth sua mulher. O verso 13 ele é categórico. Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As desamparadas, então, foram resgatadas. Aquelas que não tinham mais família, agora receberam uma família. Cristo fez o mesmo conosco. João capítulo 1, verso 10 a 13, há algo curioso ali. João capítulo 1, verso 10 a 13 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha o valor que foi imputado em Cristo Jesus. Eu que não valia nada, agora percebo, de acordo com o texto, que nasci de Deus. O batismo é o sepultamento daquele que pode morrer, é ao mesmo tempo o nascimento daquilo que não morre mais, porque nós não morreremos mais. Isso é poderoso, meus irmãos. Isso deve conferir em nossos corações tremenda alegria. Antes não havia família. Agora, Ruth e Noemi, assim como nós, somos inseridos na família do resgatador. Isso é muita honra. Isso é muita honra. Segundo ponto, a relação com Boaz, a relação com o resgatador, muda a sorte de Noemi. Lembra como acaba o primeiro capítulo do livro de Noemi? Ela quer trocar de nome. O livro de Ruth, perdão, ela quer trocar de nome. Ela diz que Deus é o seu inimigo,
que a vida lhe é amarga, que não há mais alegria. Mas agora, na nova relação que ela tem com seu resgatador, há profunda alegria e muitos resultados. É interessante que quando Noemi ela volta para Belém, o seu retorno é visto por todos, causa comoção. As pessoas dizem, não é aquela Noemi? O que aconteceu? E ali há uma comoção. Ou seja, diante da tristeza, muitos olhos veem a situação de Noemi. Agora, no casamento, há uma redenção à vista de todos também. Que coisa maravilhosa é isso. É saber que o Senhor, Ele faz por nós. E não faz as escuras. Certamente haverá o dia que trará a luz. E tudo será posto às claras. E veremos o que Deus faz, o que Deus fez por cada um de nós. Pensando em alguns exemplos, Jacó, ele começa a sua saga fugido e sem família. Ele termina o seu momento como um patriarca de uma grande nação, de uma grande família, e o Senhor lhe faz rico, o Senhor lhe faz próspero. José tem grandes mudanças de cenário. Ele vai da cova, onde os irmãos o lançam, para o cativeiro. Do cativeiro para a casa de Potifar. Da casa de Potifar para a prisão. Da prisão para o palácio real. Isso é Deus durante todo o processo. Não é coincidência, é a mão da providência do próprio Deus. Gideão, o menor dos irmãos da menor das tribos. É ele que se torna então um juiz que lidera o povo que vence a batalha contra os midianitas. E a simples Esther, que tornou-se rainha e salvou todo um povo. Perceba que diante do sofrimento ou dos conflitos, a mão da providência de Deus está ali. E ela é capaz de transformar infortúnios em grande graça. Deus muda a sorte. Através da relação de Noemi com o seu resgatador, com Boaz, a amargura tornou-se agora deleite, tornou-se prazer. Então, Noemi passa a rejeitar o seu nome de Mara, aquele que ela queria, e continua sendo chamada de Noemi, que é deleite, que é prazer. Você já parou para pensar por que no capítulo 1 ela diz, eu quero trocar de nome, eu quero que o meu nome seja Mara? E por que a Bíblia não chama ela de Mara? Já parou para pensar nisso? Ela disse que trocou de nome. Ela disse, não me chamem mais assim, só me chamem de Mara. Mas por que a Bíblia não chama ela de Mara? Por que nesses outros capítulos ela não é chamada assim? Provavelmente, naquele período, quando ela rejeita o seu nome, é possível que as pessoas a chamem pelo seu nome novo, aquele que ela agora quer, Mara. Mas a Bíblia em momento nenhum chama ela de Mara. Por quê? Porque aqui o autor compreende que isso é maravilhoso, isso é poder de Deus, que aqui, às vezes, nós enxergamos com amargura, mas Deus age e, no fim das contas, haverá prazer, haverá deleite. A gente pode não ver, a gente pode cair na besteira de dizer, minha vida é amarga, mas ainda assim haverá um momento de deleite, haverá um momento de prazer, porque o resgatador cuidará disso. Amém? Caminhando, Cristo muda a sorte da humanidade. Antes caída, agora ela é redimida. Romanos 5, verso 1 e 2, texto que o nosso pastor leu para abrir o culto de hoje. Coincidência? Mão da providência, meus irmãos. Mais uma vez. Romanos 5, verso 1 e 2, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Que tremendo! Os efeitos do casamento de Ruth com Boaz foram percebidos na vida de Noemi. O verso 17, creio eu, vamos confirmar para não falar besteira.
Verso 15. Foi bom não ter dito, hein? Verso 15 diz assim, do capítulo 4. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, a quem ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Meus irmãos, como eu já falei, há toda uma expectativa com relação ao primogênito. E aqui é o filho homem que carrega a herança familiar. É ele que continua liderando ou dando sequência ao nome da família. Mas aqui as moças dizem que Ruth é melhor do que 7 filhos homens. Perceba a graça com que as pessoas enxergam a figura de Ruth e percebem agora a grande transformação da moabita, pagã, bruxa e talvez estéril. Agora ela é mais bem-aventurada, ela é melhor do que 7 filhos homens. Isso é só Deus, meus irmãos. Isso é só Deus que pode agir e fazer em nossas vidas. Caminhando agora para o fim, a razão de nossa esperança. E perceberemos isso a partir da genealogia. E isso é o clímax, é o desfecho que ninguém podia esperar. Da moabita, da mulher que ninguém conhecia, que todos tinham uma preocupação, vem o rei Davi. Olha que interessante isso. Autor de novela nenhum, romancista nenhum poderia escrever, deixar tão maravilhoso assim. A moça que não era membro da família de Deus ou do povo de Deus, ela agora é inserida na família de Deus e ela faz parte da descendência do rei Davi. Meus irmãos, é assim que nós precisamos enxergar a Bíblia, tentando entender o que ela nos transmite, qual é a aplicação dela. Então, quando olhamos para Ruth, inevitavelmente precisamos lembrar de nós. Precisamos pensar, eu era sem família. Eu não era membro da família de Deus, mas Deus tornou-me seu filho. E é por isso que rendemos graças a Cristo. É por isso que nós não podemos não amar a Jesus Cristo. Eu não consigo entender um cristão que não ama Cristo. Como não enxergar tudo que Ele fez? Todas as ricas bênçãos que nós temos no amado. Isso é precioso demais, meus irmãos. Agora aqui nós vemos o resultado do casamento de Ruth com Boaz e observamos os benefícios. E essa, meus irmãos, é a razão da nossa esperança. E eu quero que você note o seguinte: ao chegar ao fim do livro de Ruth, nós conseguimos perceber a proposta do autor. Nós chegamos até aqui, e você deve ter notado comigo e percebido algumas coisas. Por exemplo, nós notamos a importância de servir a Deus. Nós compreendemos que Elimeleque saiu de Belém sem ter sido orientado por Deus. Mas Ruth diz o quê para sua sogra? O teu Deus será o meu Deus. Vemos o benefício, a importância de servir a Deus. Elimeleque não faz e colhe frutos. Ruth o faz e colhe seus frutos também. Nós notamos também, ao observar esse livro, que Deus é capaz de mudar qualquer história. Como vimos, foi um dia apenas necessário para que Ruth, por acaso, como diz o texto, entrasse na propriedade de Boaz e conhecer aquele que seria seu marido e resgatador. Deus pode mudar qualquer história, não importa quantos anos de tristeza ou sofrimento, Ele pode mudar em um dia, em um único momento. Outra coisa que nós notamos nesse livro, mesmo em meio a um longo período de sofrimento, Deus não nos abandona, Ele continua a cuidar de nós. Vide, Noemi manteve-se Noemi. Ela nunca foi Mara, ela apenas não compreendeu isso. Ela apenas não percebeu que ela não estava sozinha. Ruth fez uma incrível demonstração de amor, mostrando para ela que ela não estava sozinha, mas em meio ao seu sofrimento, a sua amargura, ela não pôde enxergar esse benefício. Não sejamos nós como Noemi, que diante de um sofrimento não conseguimos ver os fachos da luz da graça. Outra coisa que nós notamos é o benefício de um bom testemunho. O tempo todo, Ruth é apontada como alguém o quê? De bom.
testemunho de boa índole. O próprio Boaz fala, todo Israel sabe como você tem cuidado da sua sogra, o que você tem feito. Capítulo 3, verso 11, ele diz assim: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que pedir, todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. O bom testemunho de Ruth fez bem para ela, fez bem para ela. Tudo isso nós podemos observar ao meditar sobre o livro de Ruth, nesses nossos 5 encontros. Mas agora, no fim do livro, a última palavra que nós vemos no livro de Ruth, Davi. O que o autor quis trazer com isso? Por que agora o autor ele fala de Davi? A resposta é simples, meus irmãos. O autor ele nos confirma, ele aqui está testificando que, de fato, Davi veio de uma moabita. O rei veio de uma estrangeira. A parte na bênção para aqueles que estão fora, que são chamados segundo o propósito de Deus. Vem um homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, através de uma mulher que é de fora, que é moabita. O autor, então, ele não só confirma a genealogia de Davi, mas ele quer mostrar que toda luta tem um propósito, tem um sentido. O resultado geral desse livro é dizer o seguinte: diante de toda aquela dor e sofrimento, veio Davi. É como se dissesse, valeu a pena, houve benefício, pois chegou o rei, o maior rei de Israel, está aqui, veio através desse momento de sofrimento. E aí, meus irmãos, é necessário que vejamos o rei como rei. O que eu quero dizer com isso? Essa mesma citação de Ruth, capítulo 4, do verso 18 a verso 22, encontra-se em Mateus, capítulo 1. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 1. É a mesma citação, talvez com apenas algumas adições maravilhosas. Mateus, capítulo 1, versos 3 a 6. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão, ou Rão, dependendo da tradução. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, uma mulher sendo citada na descendência de Cristo. Maravilhoso. Verso 6, e Jessé gerou a Davi. Pula agora para o verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. O Cristo. Participação da linhagem daquele que veio nos redimir. O texto nos diz, então, que a esperança, que aquilo que valeu a pena, foi ter passado por tudo isso, porque apontou para o Rei. Em certa medida, meus irmãos, tudo que passamos vale a pena, porque nos aproxima, nos aponta para a esperança do porvir, o Rei que voltará. Diferente de Davi, que foi sepultado, o nosso Rei, a terra não pôde contê-lo. Ele ressuscitou, ele está com Deus Pai, ele mandou o seu Espírito, não estamos sós, mas ele voltará. Jesus Cristo voltará. A esperança e a alegria de Noemi e Ruth agora estavam no nascimento de um bebê. A nossa esperança também. Veja Isaías, capítulo 9, versos 6 a 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo. Profecia que foi dita muitos anos antes. O Senhor Jesus, ele veio. O Senhor Jesus padeceu como um homem de dores, mas como lemos, ele viu o resultado do seu trabalho e se fez e tornou-se satisfeito. Qual é a conclusão que chegamos, meus irmãos?
ao pensar sobre o livro de Ruth, sobre todos esses momentos. O livro de Ruth, ele termina com um casamento e nos dá frutos de felicidade, frutos de alegria. E eu quero ler sobre um casamento também para os irmãos. Está em Apocalipse, capítulo 19, versos 6 a 9. Leia comigo. Já que vimos um casamento no Antigo Testamento, vamos ver um casamento no Novo. Apocalipse, capítulo 19, versos 6 a 9, diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos justos, dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Haverá um momento, meus irmãos, em que estaremos nas bodas do Cordeiro. Esse é o casamento que aguardamos. E há resultados nesse casamento, há frutos de alegria. Você vai passar uma página e vai ler Apocalipse capítulo 21 comigo, do verso 6 ao 7. Então vimos novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, aleluia, ele viverá conosco. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqueles que estavam assentados no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ainda que Apocalipse capítulo 21, pula para o 22, meus irmãos. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, ninguém que pratica o que é vergonhoso ou engano, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deixe-me dizer uma coisa para você, cristão. Se Cristo morreu por você, o seu nome está escrito nesse livro. Estaremos com Jesus. Eu não consigo imaginar, a minha mente não é capaz de pensar nisso. Como assim? Não precisa de luz, porque o Cordeiro ilumina tudo? Eu não consigo compreender isso, mas eu quero ver. Eu sei que vai ser maravilhoso, meus irmãos. Aguardamos por esse casamento. Por quê? Porque o resgatador, ele veio. Ele nos resgatou. O livro de Ruth aponta para Cristo, porque ele é o resgatador supremo. E o resgate ele já fez. Custou-lhe o sangue. Foi duro. Custou caro. Mas agora temos paz com Deus. Amém, meus irmãos?